Olá, eu sou o Fênix. E eu sou a Tamires E Vick. está começando mais um Contraplano aqui na TV Câmara Jacareí. E você, gosta de ler quadrinhos? Esse é o tema de hoje. Vamos receber no estúdio o quadrinista Giorgio Capelli. Então, se você ficou curioso para saber mais, vem com a gente. Vem com a gente. Começa agora o Contraplano. Sejam bem-vindos e também seja bem-vindo o quadrinista e escritor Giorgio Capelli. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço que vocês fizeram o convite também. Tudo bom com vocês? Tudo certo. Tá Tudo bom. certinho. Muito obrigada por vir, Giorgio. Você que trabalha então com quadrinhos e vai contar um pouco pra gente então sobre esse universo. E a primeira pergunta que eu quero fazer pra você é como começou então a sua história com os quadrinhos. Com os quadrinhos, nossa, isso vai longe. Porque, quer dizer, vai lá atrás, porque já vi mais um desenhista falar assim, todo mundo desenha desde pequeno. O problema é que quando você fica adulto, você para. Mas assim, o que eu fiz, eu sempre gostei de desenhar, de fazer quadrinhos, né? E sempre foi uma coisa meio paralela à minha profissão. Eu trabalhei com outras coisas, trabalhei com produção de comercial, trabalhei com produção de televisão, depois eu fui fazer tradução de texto, revisão de texto, e a parte de quadrinho era meio que ficava de lado. Até que um dia eu consegui, lá por 1991, eu tinha 25 anos, eu consegui, por intermédio do meu pai, que já é falecido, ele conseguiu uma editora que ele ia publicar, mas aí ele falou, não, vai lá, de repente você consegue. Aí eu consegui. Foi o Ameaça Amarela, que era uma história com dois super-heróis, que eles enfrentavam um cara que tomava uma substância e ficava grandão, ele virava um lutador de sumo, um Hulk amarelo, vamos dizer, né? E aí eles tinham que enfrentar o cara e resolver essa parada toda. Isso foi em 91, como eu falei. Foi o primeiro quadrinho meu. Aí depois você publicou numa revista, né? Sim, foi numa revista. Esse primeiro seu. Chamava Udi Grude. Legal. Revista. E aí você depois publicou em outras revistas e em jornais, né? Sim. Outros quadrinhos, outras histórias. Como que foi essa sua trajetória até você chegar nas suas publicações? Depois, no ano seguinte, eu fui morar em Cuiabá, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal, artistas que tinha lá, pessoal jornalista, e tinha um núcleo de quadrinhos. Eu falei, que bacana, cheguei no lugar certo. Conheci um monte de gente. E aí eu produzia todos os dias uma tirinha chamada Pet Shop Guys, que é uma brincadeira com Pet Shop Boys, aquela banda dos anos 80. E era o dia a dia de uma loja de animais. Aí eu falei, bom, como eu gosto de animal, é uma coisa meio fácil de fazer, né? As historinhas, e eu fui fazendo, fiquei meses ali, acho que deve ter feito uns 6, 7 meses, trabalhando com isso. Aí, infelizmente, meu pai morreu, tive que voltar para São Paulo para ajudar a família, e isso ficou meio de lado, até que eu fui mexer de novo, sem querer, com quadrinho em 1995, 96, que eu fui fazer mangá, hentai. Fui fazer uns mangás, ficou também mais ou menos um ano, com um colega meu ajudando. E como o negócio estava meio complicado para mim em termos financeiros, aí eu voltei para fazer a revisão de texto e tradução, que fui deixando meio de lado. Fui escrevendo para treinar, desenhando, porque a gente não adianta, se eu fico um dia sem desenhar, eu fico louco. Aí, mas muito tempo depois, quando eu já estava com uns 40 anos de idade mais ou menos, né, antes disso eu tinha conhecido um pessoal que queria fazer um trabalho de quadrinhos para o exterior. Isso foi em 1998, 2000. Era uma equipe que queria realmente fazer um trabalho para o exterior. E acabou que muita confusão, acabou não dando certo, o pessoal se desentendeu, mas uma das pessoas falou assim, vamos fazer livro que é mais fácil do que quadrinho, porque livro você escreve e acabou, e corre atrás da editora. Quadrinho você tem que escrever, você tem que desenhar, você tem que procurar alguém para desenhar para você, caso você não desenhe. E fomos fazer livros, né? Eu consegui publicar uns 2 de terror, né? Que é totalmente diferente do que eu faço hoje. Que eram dois livros, o Necrópole Histórias de Vampiros e depois Necrópole Histórias de Fantasmas. E aí, tipo, 15 dias antes de eu fazer o lançamento do livro, eu conheci uma moça que depois virou minha esposa e tinha um contato para ela. Ele faz desenho, ele faz quadrinho e tal. Ela falou, deve ser qualquer coisa, né? Mostra para eu ver. Aí, nossa, a hora que ela viu, falou, não, você não vai parar de fazer quadrinho coisa nenhuma que eu vou te apoiar. E de lá para cá eu voltei a fazer coisas esporádicas.
E em 2012 eu abri a editora, 2014 eu lancei o Rastreadores da Taça Perdida e em 2016 eu lancei o Extracurricular Cucaracha. A gente está vendo algumas imagens aí bem legal das duas obras, né? O Extracurricular Cucaracha e Rastreadores da Taça Perdida. Conta pra gente então um pouco dessas obras que são as suas últimas publicações. O Rastreadores é assim, como a gente estava na época da Copa, e a Copa ia ser no Brasil, eu falei, eu vou tentar aproveitar esse gancho, né? E o que acontece? É a história de dois primos que eles trabalham juntos, né? Um é todo fortão, perito em artes marciais, né? E o outro, o primo dele, é o esperto, o inteligente da turma. E aí eles vão atrás de recompensas, de artefatos nerds, essas coisas diferentes, né? Como eu não queria fazer os caras indo atrás de coisa arqueológica, eu queria fazer uma coisa mais modernosa, né? Legal. E aí eles são contratados por um senador que quer concorrer à presidência, porque ele fala assim, olha, sabem a taça Jules Rimet, aquela que o Brasil ganhou no tricampeonato? Pois é, o pessoal falou que ela foi derretida, mas ela não foi, ela está no Brasil e eu estou contratando vocês para vocês descobrirem onde é que está essa taça. E aí eles percorrem o Brasil inteiro, vão para São Paulo, vão para Aracaju, vão ali para Vila Velha, não lembro se é Vila Velha e Espírito Santo, para não falar bobagem, eu prefiro não falar. Acho que é no sul também, Vila Velha é ali no sul. E por quê? Porque eu fiz isso? Porque tem essa história da taça, essa história realmente aconteceu. Eu quis fazer tipo uma ficção em cima de um fato que aconteceu mesmo. E eu contextualizo o leitor. O leitor, eu faço uma representação de como é que foi o roubo da taça. Tinha umas 4 taças, os caras não sabiam qual que era, eles me levaram todas, porque não sabiam qual que era o Jules Rimet. E aí depois vou explicando no decorrer da história onde é que a taça foi parar, já tinha sido roubado uma vez na Inglaterra. Assim, resumindo, tem bastante ação e aventura, é um pique que não para. Como que é a aceitação do seu público? Você tem alguns feedbacks interessantes, assim, dessas obras? Como eu estou vendendo menos do que eu gostaria, mas mais do que eu esperava, até que as pessoas gostam, mas é criançada. Eu fico surpreso porque eu tinha feito para um pessoal de entre 14 a 20 e poucos anos, mas criançada com menos disso gosta, acha divertido e tal. Você fala, você conhece a história da taça? Não, ninguém conhece, 20 adultos não conhece. Ela foi roubada em 83. Olha só. Acho que vocês não tinham nascido ainda, né? Tá vendo? Eu não sou tão novo. Bom, falando nisso então, em leitura, jovens, né, que gostam de ler. Vamos ver o que as pessoas na rua falaram sobre a leitura de quadrinhos e outros tipos de leitura. Quadro Fala Aí. Ana, você gosta de ler? Eu gosto muito. E você gosta de ler quadrinhos? Gosto sim. Gosto. Sim, eu aprendi a ler, inclusive, por conta dos quadrinhos, porque eu ficava rasgando muito revista que o meu pai tinha lá para tirar letras. Aí ele começou a comprar para mim de pequeno revistinha para eu pintar. Aí ele comprou um dia o da Mônica e comprou um almanac Disney, que era da época que eu era criança. Dali para cá eu comecei a ler. E me interessei pela leitura e fui estudar. Na verdade, eu sempre li quadrinhos, Turma da Mônica, meu pai sempre comprava para mim. Leuber, você gosta de ler? Eu gosto, mas não leio muito não. E quadrinhos? HQ, já leu? Eu já li, mas eu não curto muito, assim, sabe? Tipo, eu lia mais por causa do meu irmão. Não curto muito, não. Quando eu era pequena, eu lembro que eu também gostava bastante de ler quadrinhos. Assim, comecei a ler com quadrinhos. Com você também foi assim? Comigo foi, eu aprendi a ler através dos quadrinhos, na verdade. Também, meu pai sempre me incentivou também, a gente sempre ia em livraria junto, ele escolhia os livros deles, eu pegava os meus, tudo desse setor infantil também, por eu ser mais nova. Agora eu tô começando a ler mangás, começando a ler livros de já mais grandes e tal, mas tá bem legal. Então os quadrinhos influenciaram para que hoje você se tornasse um bom leitor, um professor, também te ajudaram nisso? Com certeza, e as minhas netas, inclusive, eu faço o mesmo trabalho com elas, né? Compro bastante revista, incentivo para que lerem coisas boas, inclusive, né? Nesse caso aqui a gente tem uma coleção de revistas em casa. Sim, eu gosto da Turma da Mônica. Meu filho também agora começou a ler, tentar entender um pouco, ele também assiste, né? E cada dia mais a gente vai incentivando, comprando os quadrinhos para ele, alguns livrinhos, né, para leitura. Quais são seus preferidos?
Olha, por conta de ser desde quando eu era criança, eu gosto bastante de Turma da Mônica, essas coisas assim. As jovens também. Gosto de super-herói. Em quadrinho, assim, vem, tipo, aqueles negócios da Turma da Mônica, sabe? Esse é o que eu mais li. Mas também o do Naruto, que é o HQ já. Que eu também li, só que é por causa do meu irmão, mas eu não gosto muito não. Mas o da Mônica eu gostava, sim. Isso, bastante. Naruto, Bleach, Death Note, vários. É bem legal. Eu lia bastante o Chico Bento, eu lia bastante revista do Tio Patinhas, porque eu gostava da Maga Patológica, que ela queria pegar a moedinha do Tio Patinhas, né? E lia bastante coisas do Maurício de Souza mesmo, que foi o começo para mim, né? Do Maurício de Souza. Depois passei a ler bastante faroeste também, que tinha revista do Tex na época, que eu era criança, Zagor. E comecei a diversificar a minha leitura. E da Marvel também, lia bastante coisa da Marvel. Aí, pessoal, esse foi o nosso quadro Fala Aí, e todo mundo pôde dar, então, um pouquinho da sua opinião. A gente viu que a maioria, então, gosta de ler quadrinhos, Giorgio. E como você explica, então, esse amor das pessoas pelos quadrinhos? É porque acho que a coisa fácil, né? A linguagem é basicamente a imagem com texto. Então, a pessoa fica fissurada pela imagem e olha a imagem, o texto tal, e quer ler, quer ver o que é aquilo. Para vocês terem uma ideia, quando a revista em quadrinhos surgiu, o quadrinho já existia, mas quando a revista em quadrinhos surgiu, a primeira chamava Famous Funnies, né? Que os caras faziam, eles compilavam tirinha de jornal e juntavam numa revista e punham na banca. Isso em 1930 e pouco. Vocês imaginam numa época que o cinema era branco e preto e mudo, não tinha videogame, não tinha televisão. A pessoa chegava lá, nossa, esse monte de imagem colorida! Era alucinante e vendia feito água. Então isso daí é tipo, para a pessoa começar a se interessar a ler, por que não, né? Uhum. Tem gente que torce o nariz para isso, inclusive professor, que eu acho uma pena. Para quadrinho? É, para quadrinho, para incentivar a leitura. É uma pena, porque além de ser interessante e divertido, tem quadrinhos que são instrutivos também. Você pega um Asterix, é história, é cultura ali, que você fica... É banho de cultura, é aula aquilo ali. Verdade, inclusive nós tivemos o depoimento de um professor, né? Que Exatamente. Contou que aprendeu a ler com os quadrinhos e hoje ele incentiva os seus alunos também. Uhum. E você acha que isso deveria ser usado, então, nas escolas? Deveria ser um incentivo que, através dos quadrinhos, a gente realmente pode se aproximar mais da leitura? Eu mesmo aprendi a ler com os quadrinhos. Deveria. O pessoal falou do Maurício de Souza, mas também para o público mais jovem, você tem Disney, você tem o meu também, estou fazendo propaganda, lógico. Que são leituras mais simples. Depois você parte para as coisas rebuscadas. O que o pessoal faz, que é complicado, que eu acho terrível, é assim, depois que a pessoa aprendeu a ler, o que a gente faz? Vamos dar Machado de Assis para ele ler. Machado de Assis é muito denso. Muito complexo. Eu fui ler com 16 anos Machado de Assis para a escola, eu achei chato pra caramba. Quando eu fui ler 20 anos depois o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu me acabava de rir. Eu falei, esse cara é um cínico, é muito divertido. Quando você é moleque, você não tem maturidade para ler, para entender aquilo. E as escolas acabam fazendo isso, né? Dando uma literatura complexa para um adolescente ler, que talvez acaba perdendo, né? Você perde o gosto, você se irrita. É que nem você, vou te ensinar a nadar. Então eu vou lá no meio do mar, maremoto, chovendo, se vira. Não dá, tem que começar aos poucos. Por que o pessoal lê Harry Potter, que é dessa grossura? Porque é divertido, porque é simples. Nada contra o que é rebuscado, mas assim, uma coisa, em cada tempo a sua coisa, né? Eu acho que sendo mais simples, uma linguagem mais fácil de compreensão, a leitura vai ficando algo comum dentro da pessoa, né? Do que já ler algo rebuscado, como você disse. Sim, assusta. Essa história de rebuscado dele cedo assusta. Ao passo que a coisa mais simples, olha que legal, olha que ele citou uma coisa aqui. Tem a história da Disney que cita coisas de literatura, fala, nossa, o que é isso? Deixa eu ir atrás, sabe? É uma ponte e vai indo até a hora que você está percebendo, você já está lendo filósofo, você está lendo Olavo de Carvalho e assim por diante. Legal. Jorge, a conversa está muito interessante, mas o nosso primeiro bloco já acabou, mas daqui a pouquinho tem mais. A gente vai para um rápido intervalo.